Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Hélio. Eu sou professor PSS aqui no estado do Paraná e atuo como professor de Ciências e Biologia, tanto com turmas regulares quanto turma do EJA. No ano passado eu tentei a prova para formadores em ação, até fui bem na prova teórica, mas não fui bem no vídeo. E meu grande problema é que eu não entendia o que era formadores em ação. Eu nunca tinha participado desse processo como cursista, então eu realmente não, eu estava afastado do estado, né? Então eu voltei o ano passado e realmente não conhecia o que era formadores em ação. Esse ano, conhecendo a proposta, participando como é, aluno desse grupo de estudos, eu vi a importância desse grupo e vi o quanto isso pode agregar na minha formação sendo um mentor. Então, por isso estou agora fazendo esse processo seletivo de mentoria no grupo de estudos Formador em Ação para o ano de 2023. E eu começaria nessa minha proposta que eu estou apresentando para vocês, chegando para os cursistas e fazendo essa pergunta: o que faz um cientista? Já temos uma disciplina de ciências, indiferente se eu estou em ciências no fundamental, ou se eu estou com biologia no ensino médio, ou estou no EJA, eu posso fazer essa pergunta: o que faz um cientista? Seria um momento de interação. Um momento que eu vou oportunizar os professores para que eles possam abrir sua câmera, abrir seu microfone e conversar a respeito do que eles pensam, do que eles acreditam que faz um cientista. Quando eles terminarem de falar sobre o que eles pensam sobre o que faz um cientista, eu colocaria essa imagem para que nós pudéssemos debater um pouquinho a partir daquilo que eles colocaram. E a ideia é justamente mostrar, a partir dessa imagem de uma obra de Kate Haring, que da mesma forma que nessa imagem você tem uma música única tocando e diversas pessoas dançando de formas diferentes, eu posso entender isso também na concepção de ciência e na concepção de cientista. A pergunta foi uma única: o que você pensa, o que você acha que é um cientista? Mas as respostas, elas com certeza foram diversas. E essa diversidade, então a gente vai estar debatendo dentro do grupo de estudo, porque é muito importante entender aquilo que o professor pensa, aquilo que o professor tem como suas concepções, para que a gente possa então fazer um bom trabalho, tanto na formação dos professores, quanto posteriormente dos alunos em sala de aula. E fecharia esse primeiro momento com um pequeno vídeo da Ana Maria Juliette falando a respeito do que é ser um cientista. Quantas espécies de planta tem no Brasil? Mais ou menos tal. Quantas espécies de árvores tem no Brasil? Mais ou menos isso daí. Então, perguntas que para outros países é uma coisa mais simples, para nós era uma incógnita. Só vim saber quantas espécies tem no Brasil, provavelmente, em dezembro do ano passado, quando saiu o catálogo com a lista de plantas. Então, nós temos um nível de desconhecimento ainda que é total. A fala da Juliette é incrível, né? Quando ela deixa tão claro que a ciência ela é feita justamente da dúvida, da pergunta, daquilo que você não sabe. Nós sabemos muito, mas tem muito, mas muito mais do que nós não sabemos. E é isso, talvez, a mola propulsora da ciência. Então, acho que por isso que eu escolhi trazer a Ana Maria Juliette, uma pesquisadora fantástica, uma pessoa incrível, para que ela pudesse trazer essa fala e a gente possa fechar então esse primeiro momento do meu trabalho, relembrando então os professores que a ciência se faz justamente disso, da dúvida, da pergunta, da busca pelo conhecimento. Bem, eu fui buscar então, a partir dessa reflexão, o material do RCO+, e optei em trazer para discussão, nesse momento com os professores, um material de botânica. É justamente um tema de angiosperma e como que as angiospermas têm classificação e reprodução. Claro, devido ao pouco tempo, eu optei apenas pela classificação e deixo reprodução para um momento posterior. Então eu coloquei dentro do material do próprio RCO, eu retirei a parte de reprodução e coloquei como objetivo que nessa discussão com os professores, nós iremos ter que conhecer as estruturas que compõem as angiospermas, suas funções e algumas de suas adaptações.
Lembrando, é claro, que mais do que o conhecimento científico, é o conhecimento de como trabalhar com isso com nossos alunos, com nossas alunas. Então, eu abriria mais um momento agora de interação. Vamos partir para esse momento utilizando do Jamboard. Com a seguinte pergunta: o mundo das plantas. Quais plantas eu conheço? Quais eu conheço? Então, eu abriria o Jamboard para que os professores pudessem estar colocando no Jamboard plantas que eles conhecem. Então, depois de um tempo, eles teriam então utilizado tanto de texto quanto de imagens. Eu optei aqui por mostrar alguns exemplos de imagem. Então, nós teríamos plantas como banana, plantas como capuchinha, plantas que nós temos no nosso dia, no dia a dia, como brócolis, ervilha, cenoura. E também, com certeza, professores, fazendo essa discussão, surgiriam não só essas plantas relacionadas à nossa alimentação, mas de repente algodão, é, que está relacionado com aquilo que nós vestimos, o papel que está no nosso dia a dia, no caderno, no livro, a madeira da nossa mesa, do quadro e assim por diante. Então, que plantas nós conhecemos? Eu posso levar essa discussão também para os nossos alunos. Que plantas eles conhecem? E poderia então, a partir do momento que eu trago essa lembrança, já que eles conhecem essas plantas, relembrar o que é uma gimnosperma, que é um conhecimento que esse professor, esse aluno já precisa ter. Relembrando, então, que a gimnosperma vem daquele grupo de plantas de gímeno, esperma, né? A ideia de que você tem uma semente nua, né? Gímeno nua, esperma, semente, ou seja, eu tenho o desenvolvimento de uma semente, mas eu não tenho o desenvolvimento de um fruto. E lançando essa mesma ideia para a angiosperma, eu vou lembrar que, já que eu acabei de lembrar que esperma é semente, eu vou lembrar que anjo é uma urna, um vaso, e vou voltando nesse conteúdo, lembrar que para que eu possa ver a semente de uma angiosperma, eu preciso abrir essa angiosperma. Então, essa ideia de que não é uma semente nua, ela está dentro de um determinado receptáculo, no caso o fruto, por isso é chamado então de angiosperma. Podemos passar então para mais um momento de interação entre professores, ou no caso, entre alunos também, para uma atividade de mão na massa. Eu alterei a atividade de mão na massa que estava prevista no RCO e coloquei nessa atividade na mão na massa a coleta de raízes, para que a gente possa coletar algumas raízes rapidamente. O professor poderia ir lá fora, na escola, na casa dele, pegar essas raízes e trazer essas raízes para ele observar. No caso da sala de aula, ainda propor que essas raízes sejam observadas em microscópio e depois desenhadas no caderno. A gente utilizaria um microscópio bastante simples, como esse modelo que eu vou mostrar agora. Na verdade, são dois modelos, né? Um modelo que ele é colocado no celular, e um outro modelo que eu posso colocar diretamente no computador. Então, hoje até mesmo agora no próprio televisor, né, o TVTron, e utilizar então esse microscópio para a sala de aula. A gente vai ver agora exatamente o resultado obtido a partir de uma imagem desse equipamento. Então, essa é a nossa primeira amostra, é a raiz de uma grama. Observem bem o formato da raiz, veja se ela tem uma raiz diferente ou se são todas iguais, quantas raízes você consegue observar. E mudando agora para uma outra raiz, uma parente da margarida, olhem, vejam que já começa a perceber que é bem diferente. E o que ela tem de diferente? Estão vendo algo que modifica? Então, nessa imagem produzida pelo microscópio, nós conseguimos ver bem claramente a diferença da raiz de uma angiosperma e uma gimnosperma. A imagem aqui não é a imagem que eu obtive no microscópio, mas a gente consegue ver aqui perfeitamente a raiz de uma monocotiledônea e aqui a raiz de uma eudicotiledônea. Então, colocando as duas juntas, eu consigo comparar uma com a outra. Então, deixa eu colocar um ponteiro aqui. E consigo lembrar que essa raiz, ela não tem uma raiz principal, um eixo principal. Diferente do que acontece nessa, que eu tenho um eixo principal. Por isso, os seus nomes. Monocotiledônea, podendo ser chamado de raiz em cabeleira, que é como se fosse um cabelo, digamos assim, e a eudicotiledônea,
uma raiz axial. Axial, justamente pela ideia de ax, quer dizer, a presença de um eixo principal. Bem, nesse momento, então, abriria mais uma possibilidade de interação entre o grupo. É importante lembrar que as interações durante todo o encontro, ele pode ocorrer não somente nesses momentos, o professor pode levantar a mão, pode conversar, mas em alguns momentos específicos eu abro para interação com ele. Então, esse seria um momento agora de retomada. O que nós aprendemos hoje e o que ainda queremos aprender? Sempre é importante avaliar aquilo que nós aprendemos em uma aula e também é importante abrir um espaço para pensar o que eu posso ainda aprender no momento futuro. Então, utilizando do slide, eu colocaria para que os professores pudessem responder essa pergunta, formando então uma nuvem de palavras. Então, eu poderia ter palavras como axial, aprendeu monocotiledônia, aprendeu tipos de raízes, e ainda surgem perguntas: por que a dicotiledônia mudou de nome? Como preparar lâminas para microscópio? E aí, talvez surja que ele aprendeu um pouco mais sobre como ensinar. E mesmo que não apareça que ele aprendeu um pouco mais sobre como ensinar, eu enfatizaria no final do trabalho essa questão de que tudo que nós fizemos nesse momento foi para que nós possamos, na sala de aula, trabalhar com o nosso aluno, com a nossa aluna, de uma forma cada vez mais eficiente. Então eu fecho essa minha aula, espero que tenha conseguido atingir os objetivos que eu me propus e espero esse ano conseguir trabalhar como professor tutor nos formadores em ação.